Dormida, de 28, é menos provinciano. Algumas cenas foram filmadas no Rio de Janeiro. Brasa Dormida marca a estreia de um dos maiores fotógrafos do cinema brasileiro, Edgar Brasil. Os movimentos de câmera e enquadramentos são marcas da excepcional fotografia de Edgar. Uma das características mais marcantes da obra de Mauro já surge em Brasa Dormida. O lirismo das cenas de amor, o erotismo e a sensualidade. Os padrões morais da época e do próprio Mauro não permitiam cenas explícitas. O erotismo está no pensamento dos personagens e do público. Veja nesta sequência como Mauro constrói, plano por plano, a tensão erótica entre a mocinha e o galã. O puritanismo de Mauro está implícito na imagem da serpente, símbolo da tentação. Aqui vemos outra marca das cenas de amor de Mauro, o voyeur, o terceiro personagem que secretamente espia o encontro amoroso. Em 29, Mauro faz Sangue Mineiro. Neste filme, se percebe o crescente domínio do diretor sobre a linguagem do cinema. O fotógrafo é mais uma vez Edgar Brasil. Esta é Carmen Santos. Aqui ela faz o papel de mulher rejeitada. Mais tarde, ela se revelaria um dos mais fascinantes personagens da história do nosso cinema. Em Sangue Mineiro, se reafirmava o talento natural de Mauro para filmar o erótico e o romântico. Sangue Mineiro fracassou comercialmente. Sem opção de trabalho em Minas, Mauro aceitou o convite de Adhemar Gonzaga para filmar no Rio de Janeiro. Talvez a maior contribuição de Humberto Mauro foi de ter desde o início conscientemente buscado um estilo brasileiro de cinema. Em alguns dos seus filmes, a paisagem, os personagens e seus costumes são retrato de um Brasil raramente visto na tela. Mauro é o fundador do estilo cinematográfico brasileiro. É o grande precursor do cinema novo e tem uma importância cultural à altura de um Villa-Lobos, de um Guimarães Rosa ou de um Portinari. Não podemos desconhecer Mauro nem hoje, nem no futuro, porque se as novas gerações de hoje muito aprenderam no seu estilo de enquadrar e no seu clima poético, em toda a sua observação do social e do humano, gerações futuras também terão de aprender muito mais ainda, porque a obra do Mauro, com o tempo, fica mais clássica, fica mais profunda, fica mais resistente. A outra grande figura do cinema mudo era o oposto de Mauro, Mário Peixoto. Um jovem sofisticado, nascido na Bélgica, influenciado pelo cinema de vanguarda alemão e francês. Em 1930, com 20 anos, ele fez uma pequena ponta no seu único filme, Limite, e entrou para a história. Humberto Mauro foi que ele apresentou um jovem fotógrafo de grande talento, Edgar Brasil. Mauro e Adhemar Gonzaga emprestaram a câmera. Carmen Santos foi com a equipe para Mangaratiba, onde viveram vários meses na fazenda de um tio de Mário Peixoto. Estas cenas foram feitas durante um intervalo da filmagem de Limite. A situação básica se repete ao longo do filme.
Um homem e duas mulheres num barco perdido no mar lembram suas vidas de frustração. Misterioso como o filme que fez, Mário detesta ser fotografado. A seguir, vocês verão o único depoimento filmado de Mário Peixoto, dado a seu amigo Rui Solberg. Eu vim para essa região mais ou menos em 1930 e foi uma grande aventura produzir esse filme. Eu tinha tão pouca idade e praticamente nenhuma experiência. Mas, enfim, nos atiramos nessa grande história de fazer o filme e Edgar Brasil nos foi inestimável nisso tudo. Uma pessoa mesmo fantástica. Em Limite, o ritmo é fundamental. A câmera é ágil, com movimentos alucinados. Para filmar essas cenas, Edgar Brasil inventou aparatos geniais. Mário Peixoto, que para esta série só quis falar sem imagens, relembra o trabalho de Edgar. Esta cena foi feita da seguinte maneira. Edgar Brasil estava dentro do andor, que era carregado por 6 homens, com os passos desencontrados para não haver oscilação da câmera. Ensaiados todos por Edgar Brasil. Edgar ia dentro do andor. Então as personagens iam na frente e eu que dava as ordens, dizia, podem começar, eles começavam, né? Assim, ou assado, eu ia orientando tudo, né? Porque não tinha som, não podia falar. Então eles iam e a câmera acompanhando até o ponto que eu queria dizer assim, corte. Elevando a câmera neste mecanismo, Edgar Brasil pôde fazer o movimento vertical com suavidade. E do alto deste andaime, Mário Peixoto e Edgar Brasil filmaram este ponto de vista aéreo. Limite estreou em 31 numa sessão especial do Chaplin Clube do Rio. Brutus Pedreira escolheu a música de Satie, Debussy e Ravel. Ninguém melhor do que o próprio Mário Peixoto definiu o significado de limite. Eu quis mostrar no limite é que o homem jamais consegue quebrar essa coisa em que ele está preso na Terra, que é o limite humano, das possibilidades, dessas coisas todas. E que também o tempo é uma coisa ilusória, muito ilusória. Haja visto o relógio, por exemplo. O que o relógio está dizendo? Mais um, mais um. Mais um. Na verdade, o relógio não está dizendo isso. Nós é que não escutamos direito. Ele está dizendo menos um, menos um, menos um. O tempo não existe. Sempre é uma coisa ilusória. Não existe. É isso que eu quis provar em Limite. E creio que consegui. Visto por poucos, não exibido comercialmente, Limite virou um mito. Hoje, há quem diga que nos anos 30, o filme fez muito sucesso no circuito de arte de Londres e Paris. A verdade é que Limite é um clássico do cinema brasileiro. No segundo programa da série 90 anos de cinema, uma aventura brasileira, você vai ver uma revolução no cinema, a chegada do som. Guardei a serpentina que ela me atirou, brinquei com as colombinas até às 7 da manhã. A grande dama do nosso cinema, Carmen Santos, uma portuguesa que era balconista e virou uma grande estrela e produtora de filmes. O Descobrimento do Brasil, a obra mais ambiciosa de Humberto Mauro, com cenas memoráveis musicadas por Villa-Lobos. Os primeiros filmes dramáticos da Atlântida, mostrando o surgimento de alguns dos nossos melhores atores. Atenção.
e o nascimento do gênero mais popular do nosso cinema, a chanchada, e com ela essa dupla inesquecível, Oscarito e Grande Otelo. Oh, Julieta, como é? Tu aí nessa boca? Ora, meu, a máscara noturna esconde a minha face e tu não podes ver o meu pudor de donzela. No próximo domingo, os anos 30, uma fascinante viagem pela história do cinema e do Brasil.